Winnie Bueno é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, mestra em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, na linha de pesquisa Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui pesquisa voltada para a sociedade e novos direitos, minorias raciais, teoria crítica racial, estudos de gênero e raça, sociologia jurídica, interseccionalidade, pensamento de mulheres negras e teoria crítica do direito ativista do movimento negro. Contribui com diversas organizações de mulheres negras no Rio Grande do Sul e também atua junto à Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Renafro e milhões de outras coisas que vocês devem acompanhar, porque a Winnie não para em momento algum. Então eu vou passar para a Winnie Bueno. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui. Queria agradecer, então, na figura do Igor, que já é conhecido de longa data, de outros carnavais, antes de eu ser essa Winnie Bueno aí, com esse currículo que ele acabou de ler, a gente já se conhecia, então é uma honra te reencontrar. Também agradecer, enfim, a Joana e a Fernanda, né, por partilhar esse espaço. Hoje eu estou com a minha avó aqui, presente, essa senhorinha aqui na frente, então também queria agradecer a avó pela disponibilidade de sair de casa e vir aqui me ouvir, porque ela podia fazer isso da casa dela, então, né, podia estar muito bem tranquilamente em casa sentada. Mas quero, enfim, trazer um pouco dessa conversa mais para a última parte da pergunta, né? Que é pensar o epistêmico disso, né? Que é pensar a epistemologia, é pensar como que não um feminino, mas uma produção teórica crítica e um pensamento de mulheres, ele vai então trazer tensões importantes para pensar não só uma crise, né, um momento de crise, se estamos nesse momento de crise, se não estamos nesse momento de crise, mas sobretudo pensar superação, né, pensar como que a gente pode estar utilizando esse lugar de uma epistemologia feminista, sobretudo de uma epistemologia feminista negra, para compreender tanto esse panorama, né, em que a gente tem utilizado, pensado, tensionado esses conceitos, o próprio conceito de feminino, no contexto das experiências e das vivências de mulheres negras, ele vai ter uma outra dimensão, né, mas uma dimensão também que nesse momento tem sido muito questionado. Porque se num primeiro momento a gente tinha todo um afã de ressignificar, por exemplo, uma Barbie, para que a gente tivesse uma Barbie negra, hoje esse discurso é um pouco mais aprofundado. Para que a gente quer uma Barbie negra? Para que a gente quer reproduzir esse signo, que é um signo, também um signo de controle, também um signo de opressão, também um signo, né, que de alguma forma acaba estimulando uma série de fragilidades para meninas negras. Para que a gente quer estar na capa da revista famosa que reproduz uma série de imagens de controle de mulheres negras, se a gente, durante todo esse período, tem produzido outros lugares de resistência? Até onde nos interessa essa representação e essa representatividade que muitas vezes está engendrando apenas uma outra lógica de controle, né? Então, até onde esse feminino nos interessa? Até onde que essa reprodução, enfim, desses critérios, né, tem sido interessante para a gente, e como que a gente pode pensar outras experiências, né? Como que a gente pode pensar a experiência da mulher negra, lésbica, favelada, que não enfatiza feminino de nenhuma forma e que sobrevive de forma criativa nesse lugar que é um lugar de tensionamento, né? Porque muitas vezes a gente fala, bom, tô aqui a Winnie toda bonitinha, né, vestidinho de estampa africana e turbante. Mas para que mulher é possível utilizar esses signos, né, nesse espaço, por exemplo? Por que este é um signo que a gente vai colocar como um signo de resistência e a menina lésbica preta gorda que mora lá no interior do Rubem Berta, ela é menos empoderada do que eu porque ela não usa uma estampa africana? Então, essa é a tensão que eu quero trazer aqui, e que quero trazer aqui mesmo sendo um público quase que majoritariamente branco, mas para a gente pensar também como que os sistemas de dominação, eles vão utilizar essas miríades de poder para obstaculizar os processos de formação de autonomia de mulheres negras, que foi um pouco das tarefas, do que eu tenho tentado articular
nesses últimos anos que eu tenho, então, feito teoria crítica, né? Eu, nesse momento, já não estou mais num lugar de uma produção de texto de blog, que já aconteceu e que já foi muito útil e que muito me ajudou na minha caminhada acadêmica, enfim, mas de pensar teoria crítica, né? De pensar padrões, de pensar conceitos, de formular um pensamento que tensione transformações sociais, né? E aí, entendendo também como que esse feminino ele vai se apresentar de uma maneira múltipla para mulheres, né? E para várias mulheres. Para mulheres negras, para mulheres indígenas, para mulheres brancas, para mulheres transexuais, para mulheres... Se esse mulheres não está dando conta dessas várias experiências de mulheridade, dessas várias experiências, né, de expressão de mulheridade, a gente está com um problema também nesse conceito. Então, pensar um pouco como que a gente chega numa mesa em que a gente tem um debate de femininos, né, e como que isso também, de certa forma, ele acaba restringindo alguns diálogos, né. Isso é um convite interessante para a gente pensar justiça social. Se esse espaço, ele é um espaço que, de certa forma, pode constrangir diálogos, pode manter esses diálogos fechados, tem um problema aí, né? Então, a gente precisa também começar a pensar nesse problema, né? E pensar a democracia e pensar a cultura como um campo em disputa. Porque para o ativismo de mulheres negras, a Joana trouxe isso, né? Como é que a gente vai falar de uma crise na democracia, se essa democracia, a democracia burguesa que a gente conhece, essa do voto, ela nunca se estabeleceu para a população negra, menos ainda para mulheres negras, né? A gente nunca viveu sobre uma democracia. Então, esse é um lugar de disputa, né? Esse lugar dos conceitos, esse lugar do campo da cultura, esse lugar da democracia, ele é um lugar de disputa e ele é um lugar de uma produção crítica, e a arte também vai ser um lugar de uma produção crítica também para pessoas negras, sobretudo para mulheres negras, que representa na sua maioria das vezes, dos momentos, uma conquista de ativismo intelectual. Vocês vão ter a oportunidade de estar com a Ana mais tarde, né? Que escreveu Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor é um livro que tem mais de 10 anos, que é uma das obras mais celebradas da literatura brasileira, e que só é uma das obras mais celebradas, e que só teve esse impacto porque a própria população negra e o próprio movimento negro fez esse livro circular. Quando ele chega, quando ele dura 10 anos, e aí, como a gente está falando aqui da obra da Ana, a gente poderia estar falando da obra de Conceição Evaristo, que hoje é super repercutida, que hoje é super comentada, mas que só é repercutida, que só é comentada, porque o movimento de mulheres negras, porque o ativismo do movimento negro possibilitou que essa obra não perecesse. A Patricia Hill Collins, que é a teórica que eu estudo, no segundo prefácio do Pensamento Feminista Negro, que é esse livro, o primeiro livro dela, a obra mater dela, que foi recentemente traduzida, ela conta como que o livro ele só persistiu porque pessoas negras fizeram cópias desse livro, circularam esse livro, fizeram cursos sobre esse livro, porque senão ele não teria tido continuidade, né? Então, esse ativismo crítico, essa resistência crítica, tanto no campo, tanto pensando num espaço de política democrática, quanto pensando numa perspectiva da cultura, né? E aí entendendo a cultura num aspecto muito maior do que a produção de arte, mas entendendo a cultura, inclusive, como uma forma de resistência política. Então, a gente vai pensando como que esses espaços, eles também são espaços de poder, de um domínio estrutural de poder que vai manter, e isso vai ter muito a ver com o que a Joana traz no exemplo, né? Da gente ter uma produção, por exemplo, de obras de arte que estão ali o corpo da mulher, mas que não são mulheres, né, que produzem. Isso vai estar muito relacionado com a manutenção de determinados grupos sociais em uma permanente zona de autarquia, né, onde você não opera uma racionalidade para explicar como que os fenômenos de poder se articulam, né. Então,
esse espaço, ele é mais do que pensar a crise desse espaço, é pensar como que esses espaços eles podem ser espaços que não sejam espaços de desumanização de mulheres, né, de desumanização e de um feminino que também é usado numa perspectiva desumanizante, mas espaços de rearticulação, espaços de produção de conhecimento e de estratégias políticas potentes de transformação social, né? Então, um pouco esses primeiros 20 minutos que a gente está aqui conversando, me traz essa necessidade de a gente pensar essas estruturas ideológicas, como as imagens de controle, que a Joana trouxe, né, também, e que também vão se reproduzir dentro dessa lógica da arte, porque isso é ideológico, é uma estrutura ideológica, então ela não vai estar no abstrato, né, solta no tempo, ela acontece no concreto, ela se dá no agora, e como que essas estruturas elas vêm então frequentemente numa busca de suprimir esses espaços de justiça social e de reconhecimento da autonomia de mulheres negras, né? Então aqui um pouco a ideia é a gente questionar o estado das coisas, né? Questionar as gramáticas do poder, questionar e demonstrar como que a gente pode pensar um instrumento teórico-crítico na arte. E aí joga um pouco de volta para o nosso anfitrião, né? Um instrumento teórico-crítico na arte que denuncie essas relações persistentes no sistema de dominação, e aí pensando o Brasil, né? Num sistema de dominação que é centralmente racista, que é hierarquizado a partir de uma lógica de dominação em que, para subordinar o outro, você o racializa, né? Tratar o outro como um negro no Brasil é desumanizá-lo. E isso fala muito alto sobre o que é ser um negro no Brasil, né? O que é ser uma mulher negra no Brasil. Trazer um pouco essa conversa, esse debate, para pensar como a experiência e a vivência desses grupos, né? A experiência e a vivência de mulheres, a experiência e a vivência da população LGBT, a experiência e a vivência de imigrantes, a experiência e a vivência de mulheres negras, como que essas vivências elas podem implicar em uma produção artística, cultural, teórica, sociojurídica, que é o meu campo, né? Socialmente engajada, onde a análise das mudanças políticas e institucionais se dê a partir de investigações preocupadas com as reivindicações de equidade, democracia e emancipação desses grupos que historicamente disputam as possibilidades de exercício de autonomia na sociedade, numa perspectiva não de garantir a melhor roupa e o vestido de estampa africana, mas de garantir sobrevivência, né? De garantir a possibilidade de exercício das suas próprias subjetividades. Obrigada.